Graça e paz. Vou estar hoje meditando, refletindo no texto de Lucas 5. Então, Lucas 5 diz o seguinte: Aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré, e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E, assentando-se do barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: Leve o barco para o lugar mais fundo do lago, então lancem as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: Havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob esta sua palavra lançarei as redes. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes, e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase afundarem. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afaste-se de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão: Não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo, o seguiram. Quero fazer mais uma rápida oração aqui para que Deus esteja falando conosco. Amém? Senhor, diante da Tua palavra, Deus, nós te pedimos que Teu Espírito possa comunicá-la ao nosso coração, à nossa alma, que possamos nessa noite aprender mais do Senhor e da vontade do Senhor para as nossas vidas, Pai. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Como nós já estamos conversando, eu e o pastor Neilo, é difícil não falar da situação que estamos enfrentando, não é? Aqui no nosso estado, em Goiás, agora em Anápolis, nós estamos vivendo aí o pico da pandemia. E os números realmente nos assustam, né? No Brasil, já são milhões de casos e mais de 100 mil óbitos. No mundo, já são mais de 800 mil óbitos. Em Anápolis, hoje, nós chegamos a 182 óbitos, além dos casos confirmados. E sem falar da crise econômica, a queda no PIB das nações está sendo muito grande. O segundo trimestre foi uma queda enorme na economia, tanto dos Estados Unidos, da Europa Ocidental, quanto aqui do Brasil. Então, estamos vivendo crises principalmente nessas duas áreas. Crises de saúde e crises de economia. Então, são coisas que nós não podemos negar que nós estamos enfrentando e como Igreja do Senhor Jesus temos orado, temos batalhado no momento da oração, no momento de culto, estamos clamando ao Senhor, porque é um momento que nós sentimos mais a soberania de Deus, não só sobre mim, ou sobre o irmão, ou sobre a igreja, mas sobre o mundo inteiro. O texto que eu li aqui, Lucas capítulo 5, fala sobre o apóstolo Pedro e Jesus. O apóstolo Pedro e quase todos os discípulos de Jesus, eles tinham algo em comum. A maioria estava vivendo crises. E não somente eles, mas o povo de Israel na época vivia em crise. Eles estavam dominados pelo Império Romano, então não havia liberdade, poderia se morrer, ser condenado à morte simplesmente por falar mal do soldado romano. Os impostos cobrados eram muito caros. Se você vê aí em Lucas 5, também tem o chamado de Mateus. Mateus era um judeu considerado traidor da pátria que cobrava impostos dos seus próprios irmãos. E Mateus vivia disso, acabou se enriquecendo por causa disso. Só que os seus compatriotas, Pedro, Tiago, João, que eram pescadores, estavam empobrecendo cada vez mais. Então era uma crise nessa época que Jesus veio em Israel. Crise econômica, que leva a uma crise social, que leva a uma crise em todas as áreas. Nós vemos aqui, nos textos antes e depois, que Jesus efetua muitas curas e muitos milagres. Você já se perguntou por que disso? Quantos demônios Jesus expulsou? Porque realmente
onde Jesus esteve, em Israel, o povo estava vivendo em crise e precisava de uma intervenção. Eles achavam que a intervenção seria destruir o Império Romano, acabar com o Império Romano, enriquecer a terra de Israel, melhorar a economia. Só que a intervenção de Jesus foi principalmente pessoal. E baseado nessas coisas que eu falei aqui, eu quero falar hoje sobre coisas que importam. Nesse momento que nós estamos vivendo, nós estamos tendo mais tempo para refletir. E nessas reflexões, será que nós estamos pensando realmente no que importa? O mundo hoje é muito complicado, porque ele tem uma tentação de fazer desviar o nosso foco. Nós temos hoje coisas, entretenimento muito fácil, Netflix, aí muito fácil, né? Muito barato. Então as pessoas ficam mais em casa, ou assistindo Netflix, ou no YouTube. Mas o importante agora é pensar no que realmente importa para as nossas vidas, diante da crise, diante dos momentos difíceis, diante do imprevisto. O que eu acho interessante nessa pandemia desse coronavírus é que ele parece algo imprevisto, né? Tem gente que sobrevive, tem gente que fica ruim, tem gente que... E parece algo, assim, imprevisível. Então, diante do imprevisto, será que temos pensado no que realmente importa? E o que importa para Deus? Será que Deus se importa com a nossa realidade? Será que o Senhor Jesus se importa com o que nós estamos passando? No texto nós vemos que sim. Em primeiro lugar, Deus se importa. O Senhor Jesus se importa com o que estamos passando. Se você vê aí do versículo 1 até o versículo 7, aqui voltando, fala que Jesus estava junto ao lago de Genezaré e a multidão estava ali para ouvir a palavra de Deus e apertando ali Jesus. Estava até conversando com José Júnior aqui antes, né, sobre os pastores pops, né? Tanto que os fãs atrapalham um pouco. Às vezes o cara é humilde, mas ali tem tantos fãs ali idolatrando que às vezes estraga a imagem do cara. E Jesus viveu muito desses momentos. Aqui era um desses momentos. A multidão estava apertando ele ali, aquela fama, aquele sucesso. Mas diz que Jesus viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Então aqui eram os barcos de Pedro e André, né, irmãos, e de Tiago e João. Eles viviam da pesca. E parecia somente um momento ali de fama de Jesus, né, de popstar, que iria se apresentar ali, pregar a palavra. Mas olha o que o texto fala. Que entrando num dos barcos, que era de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se do barco, ensinava as multidões. A Bíblia nos diz que Jesus já conhecia Pedro e André, principalmente. No Evangelho de João, mostra um contato anterior de Jesus com Pedro. Então, Pedro já conhecia Jesus e, por isso, ele ofereceu o seu barco ali de bom grado para Jesus ensinar. Mas, após Jesus pregar, fala que Jesus disse a Simão, leve o barco para o lugar mais fundo do lago, e então lancem as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob esta sua palavra lançarei as redes. A pesca era um modo de vida daqueles homens, de Pedro, André, Tiago e João. E como eu falei, eles não estavam passando por um bom momento. Os impostos eram altos, os romanos oprimiam, e isso causava todo tipo de problema. E Jesus sabia disso. Aqueles homens haviam pescado a noite inteira e não haviam pegado nada. É como sair para trabalhar e não conseguir nenhum dinheiro. Hoje, a informalidade está aumentando, né? Então, as pessoas saem para trabalhar e tiram o seu dinheiro ali no dia. Então, era mais ou menos como esses pescadores viviam. Viviam dessa pesca do dia. E eles tinham que pagar o imposto também. Se não pagasse, os romanos poderiam prender até a sua família. E Jesus, após pregar, fala, olha, vocês não pegaram nada, mas agora eu vou ajudar vocês. Não sei quem já assistiu aquela série The Chosen, acho que fala assim em inglês, meu inglês é meio ruim. Muito boa essa série, e essa é uma das minhas passagens preferidas, o chamado de Pedro, e tem um episódio na série sobre o chamado de Pedro. E antes desse episódio, é interessante como mostra a vida de Pedro ali, toda bagunçada,
toda complicada ali por causa de todas essas questões. Ele precisava pescar, ele precisava do dinheiro e mostra muito bem essa cena. Eu até recomendo aí quem não assistiu. São coisas extra-bíblicas também, que ele faz parte do drama, mas que tem a ver com o que Pedro estava passando. E Pedro fala, olha, a gente trabalhou a noite inteira e não pegou nada. E Jesus fala, vai lá, lança a rede. E fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes, e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase afundarem. É claro que todos os milagres de Jesus têm a intenção de chamar para Deus, para o reino de Deus. Mas isso também não tira o fato de que Jesus estava ajudando as pessoas ali. Quando Jesus cura, aqui há muitas curas antes do texto, em Lucas capítulo 4, logo após a tentação de Jesus, Jesus cura um endemoniado, cura a sogra de Pedro. Tem um texto que fala que é muitas outras curas. E depois desse texto, tem mais 2 curas antes do chamado de Mateus. Então isso não tira o fato que Jesus também estava ajudando as pessoas ali. E Jesus estava como falando para Pedro, fala, Pedro, você está preocupado com a sua situação econômica, mas olha aqui, toma aí os peixes. Eu posso te dar os peixes. Se você clamar a mim, e aqui Pedro nem tinha clamado também. E aqui também, os seus companheiros, Tiago e João, também foram ajudados. Aquela pesca, na série The Chosen mostra isso, né, a questão prática. Aquela pesca gerou uma situação boa para eles. Puderam pagar os impostos, puderam alimentar suas famílias. Então Jesus está mostrando aqui, falando, olha, vocês estão aí preocupados, e eu me importo com isso. Então é Deus falando aqui que se importa com a nossa situação. Como eu falei, Jesus fez diversas curas. Uma das maiores coisas que Jesus fez foi curar as pessoas. É cura o tempo todo no Evangelho. Porque as pessoas precisavam, não se enganem, as pessoas precisavam bastante. Imagina uma época, hoje, quando nós temos hospitais, temos a ciência evoluindo, enfermeiros, já é complicado. Essa pandemia nos atingiu, imagina naquela época. E Jesus expulsou vários demônios, libertou várias pessoas. Jesus uma vez disse que tinha compaixão das pessoas. Jesus, ao estar diante da morte de Lázaro, Jesus chorou. Então Deus se importa com a nossa situação, e essas coisas se importam sim. Estou aqui para dizer, de acordo com a palavra de Deus, que essas coisas se importam. Você deve orar sim, pela economia, pela saúde, não é errado. Deus é soberano, mas nós somos fracos e dependentes dele. Então Deus está olhando, Deus está ajudando essas coisas, e tenho certeza que se mantivermos a fé, a paciência, a coragem, nós passaremos esses momentos difíceis. Mas há coisas que importam mais, né, do que apenas a economia, a saúde, as crises que nós estamos vivendo. Outra coisa que nós vemos nesse texto que importa bastante são as pessoas. São as próprias pessoas. Nós estamos vivendo perdas diárias. Nós acessamos os jornais, as estatísticas percas. Percas de quê? Percas de pessoas. A economia é importante, a saúde é importante, mas as pessoas são mais importantes. Independente de todo o debate, de toda a polêmica que as pessoas levantam, as pessoas são mais importantes. É o que Jesus mostra aqui. Jesus não foi simplesmente pregar, como eu falei. E Jesus não foi simplesmente realizar esse milagre. Jesus foi mudar a vida de Pedro, Tiago, João e André. Como nós vemos aqui, no versículo 9. À vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus foi ali mudar, transformar a vida dessas pessoas que seriam seus discípulos. Às vezes nos esquecemos em momentos como esse, que as pessoas valem mais, são mais importantes do que as crises que nós estamos vivendo. Jesus disse que o segundo maior mandamento é amar o teu próximo como a ti mesmo.
Como o pastor Neilon perguntou, tudo que nós estamos vivendo está nos ensinando. Deve nos ensinar o valor das pessoas. Porque nós não sabemos o que pode acontecer. Nós não sabemos quem nós podemos perder, mas nós sabemos que nós podemos ajudar. Nós sabemos que nós podemos orar. Aquele que tem mais deve ajudar quem tem menos, quando o problema é econômico. Na questão da saúde, um pode ajudar o outro. Então, amar o próximo. E outro mandamento que Jesus deixou foi amar os próprios inimigos. Pedro, Tiago e João eram pobres pescadores que precisavam de uma pesca daquela para pagar seus impostos, para ajudar sua família. O que Jesus fez? Jesus foi lá e fez eles realizarem essa pesca. Por quê? Jesus sabia que eles seguiriam ele. E quem ficou com o negócio da pesca foi o pai, Zebedeu, de Tiago e João. E aquilo ali deve ter suprido ele um tempo. Então, olha só como Deus se importa com essas coisas. Então, amar o próximo, ajudar as pessoas, esse é um tempo de ajudar a quem precisa. E ser ajudado. Quantas pessoas que têm orgulho, né, não quer ser ajudado, não gosta de ser ajudado. Esse orgulho tem que cair por terra. A ajuda são dois lados da mesma moeda. Você ajuda quando pode e é ajudado quando necessita. Então, o chamado de Deus para nós nesse tempo é orar pelas pessoas, é ajudar as pessoas, é se importar com as pessoas, não é se isolar na sua caverna, no seu quarto, na sua casa e ficar nas redes sociais criticando tudo e todos. Né, criticando os políticos, criticando os jornalistas, criticando os enfermeiros, criticando... Né, as redes sociais hoje é uma fonte de crítica sem fim. Né? Pode criticar tudo e todos, mas aí nós acabamos esquecendo do amor ao próximo. É o momento de ajudar. Quantos médicos estão ali ajudando as pessoas? Quantos economistas, quantos às vezes políticos, nós falamos tanto mal, está pensando em como ajudar a economia, em como dar emprego, em como dar o auxílio. Então nós temos que pensar em tudo isso. Acima da economia e da saúde, as pessoas são importantes. Proteger as pessoas. Estar junto com as pessoas. No momento ali, junto com o familiar, no momento que necessitar, no momento que precisar. Então Jesus aqui ajudou, estava ali, transformou, principalmente transformou a vida de Pedro, Tiago, João e André. Agora, o mais importante de tudo, porque há uma escala também das coisas que importam. O mais importante de tudo é o próprio Jesus. É o reino de Deus. É isso que o pastor Neilon estava preocupado aqui, das pessoas esquecerem do valor que tem o reino de Deus. É um momento ótimo para nós pensarmos na soberania de Deus. Pensarmos no Apocalipse, né? A maioria dos crentes tem pensado no Apocalipse, lógico. Mas é natural. Então é um momento para nós voltarmos os olhos para o Senhor Jesus. Mateus 6,33 diz: buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça. Que no texto, versículo 3, diz que Simão concedeu o seu barco para Jesus ensinar. Estamos vivendo num contexto de casa, de família. Será que você tem concedido a sua casa para entrar o ensino da palavra de Deus? Ou será que você tem esquecido? Porque é responsabilidade nossa como cristãos, como servos de Deus, se não está frequentando a igreja por causa da pandemia, tornar a igreja um local que você esteja buscando a Deus. Então, Pedro, antes de ser discípulo, olha só que interessante, antes de ser discípulo, ele já reverenciava o Senhor Jesus, concedeu o seu barco para o Senhor Jesus ensinar-lhe. O versículo 10b diz, versículo 8 primeiro, diz que Simão prostrou-se aos pés de Jesus após o milagre, dizendo: Senhor, afaste-se de mim, porque sou pecador. O arrependimento diante de Deus. Olha a nossa fragilidade, olha a nossa situação. Não podemos pensar que somos inocentes, que somos coitadinhos. Tudo isso é um agir de Deus sobre a sociedade, sobre o mundo, mostrando o quanto o mundo é falho, o quanto a sociedade é falha, o quanto somos dependentes dele.
E por que tudo isso? Por causa do pecado, por causa da opressão, por causa da violência, por causa do adultério, por causa de tanta coisa errada nesse mundo. Então nós devemos pessoalmente nos arrepender diante do Senhor. O apóstolo Pedro, diante daquele milagre maravilhoso, agora apóstolo, né, porque não era apóstolo nesse momento, se rendeu aos pés de Jesus, falando: sou pecador, Senhor, afaste-se de mim. Mas a vontade de Deus não é se afastar das pessoas. A vontade de Deus é se aproximar das pessoas. E essa deve ser a nossa vontade também. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Será que ainda não despertamos para isso? Que o reino de Deus, né, a presença de Deus, a soberania de Deus está acima de tudo isso. Nesse momento não adianta ser muito rico, ser muito inteligente, ter muitas posses, ter muitos amigos, não adianta. Então é hora de nós voltarmos os olhos mais para o reino de Deus. A Bíblia diz aqui, versículo 11, que arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo, o seguiram. Mas esse versículo não está dizendo que eles deixaram tudo de forma irresponsável. Como eu já falei antes, Zebedeu, o pai de Tiago e João, provavelmente ficou ali, cuidando dos negócios deles. Pedro tinha ali a sua esposa, que após a ascensão de Jesus, o apóstolo Paulo diz que Pedro levava a sua esposa no seu ministério, nas suas pregações. Eles não deixaram tudo irresponsavelmente. É isso que esse texto está dizendo. Deus quer cuidar de cada parte da nossa vida. Deus cuida de cada parte da nossa vida, de cada momento da nossa vida, desde o nosso nascimento até a nossa morte. Deus cuida de cada momento da nossa vida. A Bíblia fala que nem um fio de cabelo cai se não for da vontade de Deus. Então Deus cuida de cada momento da nossa vida, e isso é o mais importante. O próprio Jesus é o mais importante. Seguir a Jesus é o mais importante. Foi o que aqueles homens fizeram. Seguiram a Jesus. E o arrependimento e o seguir a Jesus é constante. Há um momento de conversão, há um momento de novo nascimento, mas isso também é constante. Após Pedro seguir a Jesus, ele passou 3 anos com Jesus. Depois negou a Jesus e pediu perdão para Jesus. Porque é um relacionamento, é constante, deve ser constante. Então não deixe, como o pastor Neilton falou, esse momento esfriar a sua fé, esfriar o seu momento com Deus. Tem que ser constante, em qualquer momento. Nós lembramos do Salmo 23, claro, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor estará comigo. Então nós temos que despertar. Eu creio que é um momento que Deus está despertando muitas pessoas. Quem, como diz Apocalipse, né, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. É um momento de despertar. É um momento de realmente orar mais, de ler mais, de ler mais a palavra de Deus, de aprender mais. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E nós temos visto a ação de Deus nessas áreas, às vezes realmente é misteriosa. Mas tenho visto também nas redes sociais, também tem coisas positivas. Nós todos usamos e usamos para pregar a palavra de Deus, eu uso para pregar a palavra de Deus também. E eu sigo bastantes igrejas ali, né? Testemunhos de pessoas, de igrejas que os pastores começam a orar, de pessoas que estão conseguindo se livrar. Realmente é um mistério, mas em tudo nós devemos dar graças a Deus. O principal é o reino de Deus. O principal é despertar para o reino de Deus. O principal é a salvação. Não podemos esquecer, não podemos esconder essa mensagem nesse momento. Não é uma mensagem de medo, de terror. Não. É uma mensagem prática. O principal é a salvação. Como está a sua vida com Deus? Como você está com Deus? Se você tem certeza que você foi eleito pelo Senhor ou não. Se você tem certeza que você está nos caminhos do Senhor ou não. Se você foi batizado ou não. Então são coisas práticas que nós temos que colocar diante do Senhor. O Senhor Jesus está aí, falando, manifestando, mostrando a sua soberania. E tudo que Deus faz,
a Bíblia fala, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, em todo momento, mesmo de crise, o Senhor traz paz ao nosso coração. É uma das grandes lições desse texto. Olha só o que Jesus fez. Nós somos mais irresponsáveis. Eu acho engraçado isso, já caminhando aqui para o final. O quanto nós somos irresponsáveis e culpamos a Deus. Primeiro, um exemplo aqui mundial. Existe alimento suficiente para todas as pessoas do mundo. Só que muitas pessoas passam fome por causa dos seus governos ruins. E o que a humanidade culpa? Culpa a Deus. Ah, por que tantas crianças passando fome? Só um exemplo mundial, geral. Mas nós somos irresponsáveis e culpamos a Deus. Mas olha o que Jesus fez aqui com Pedro. Jesus foi lá, pregou, usou o barco de Pedro, falou para Pedro ir lá pegar os peixes, pegou um monte de peixes, deixou tudo preparado para que eles pudessem seguir a Jesus tranquilamente nessa área. Então nós somos irresponsáveis, Deus não é. Deus não é irresponsável. Deus cuida dos seus filhos, Deus cuida dos seus servos, Deus cuida da sua igreja e Deus julga o mundo também. Então Deus está fazendo tudo de acordo com a sua vontade, mas a nossa responsabilidade é buscar o Senhor nesse momento, é clamar ao Senhor nesse momento, é colocar nossa vida diante de Deus nesse momento, procurar coisas também que falam do Senhor Jesus, que falam da palavra de Deus, não somente o entretenimento, mas coisas que falam também da palavra de Deus. Como eu disse, se você continuar aqui em Lucas, capítulo 5, você vai ver Jesus curando um leproso, depois curando um paralítico, e depois tem o chamado de Mateus. Então, Deus não é irresponsável, Deus está cuidando de tudo, Deus está cuidando de todas as coisas, e nós temos que lembrar de sermos discípulos fiéis de Jesus. É isso que Jesus nos chama, é o chamado de Deus, é a vocação de Deus para nós, é a vocação de Jesus para nós. Vem e me segue. Vem e me segue. Voltando ao Salmo 23, Davi declarou, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ou na versão original fala, o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Essa é uma confiança total em Jesus Cristo, para aqueles que estão com os olhos fixos em Jesus Cristo. Saber que mesmo que algo aconteça com a minha vida, o Senhor Jesus me levará para junto dele. Então essa confiança total é que eu chamo você nessa noite, diante dessa palavra, a colocar diante de Deus. O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Deus está organizando tudo, Deus está fazendo tudo. Mesmo que nós não vejamos, Deus está fazendo todas as coisas corretas, todas as coisas certas, e Ele tem um propósito, um plano maior em tudo. Amém? Então quero convidar você a depositar essa confiança em Deus, a buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Talvez você tenha falado pouco ainda do Senhor Jesus. Comece a falar mais, comece a orar mais com as pessoas. As pessoas estão sedentas de oração. Você que é servo de Deus, membro aqui da igreja, membro de outra igreja, comece a orar mais. Liga para a pessoa e fala, vou orar por você. Manda o WhatsApp falando, estou orando por você, pela sua saúde, pela sua questão econômica. Estou aqui com você. Comece a falar mais de Deus, comece a falar mais de Jesus, comece a buscar mais o reino de Deus. Esse é o momento. Eu acho que esse é o momento para isso, para nós cuidarmos, para nós ajudarmos, porque vai passar. E quem tiver feito certo, vai ter feito, vai ser abençoado. Mas e se passar e você tiver feito nada, e você tiver ajudado ninguém, se você tiver se concentrado mais em si mesmo, vai ser pior. Então, te convido a colocar essa confiança total no Senhor, sabendo que Ele cuida de nós, que Ele cuida das nossas vidas.